Olá pessoal, meu nome é Francisco Nogueira e eu sou professor da Escola Almira Prudêncio, na zona rural de Roçadinho, certo? Hoje teremos aula de matemática do nono ano e o assunto será estudando as áreas das figuras geométricas planas, certo? Reparem aí nos slides o que iremos aprender hoje na aula. O que é área, certo? Primeiro veremos o que é uma área geométrica. Iremos também calcular a área, unidades de medida da área, principais figuras planas, decomposição de figuras, certo? Esse será o assunto que a gente vai ver hoje. Medidas agrárias, infelizmente, não vai dar para a gente ver, mas decomposição de figuras, até lá a gente vê. O que é a área? Bom, área é o tamanho de uma região compreendida por certos limites, certo? Essa é a definição formal de área. O número real da área representa o tamanho total dela, certo? Então, acompanha aí no exemplo, certo? Carlos está aí falando, cabem 6 fileiras, cada uma com 4 placas quadradas de grama, certo? Digamos que Carlos queira montar um jardim em sua casa. E esse jardim tem uma área de 6 metros quadrados, né, que seriam, cada placa dessa teria 1 metro quadrado, por 4 placas, certo? Então ele quer saber a área total desse jardim. Como é que ele faria? Bom, vemos aí no jardim, né, que seria representado por essa placa, a forma geométrica seria o quê? Um retângulo. Para calcular a área de um retângulo é bem simples. É base vezes a altura. Professor, mas eu não sei quem é a base e eu nem sei quem é a altura. A base seria, nesse caso, o comprimento. O comprimento é representado por esse número 6 aí que vocês estão vendo. 6 placas. Logo, se cada placa tem 1 metro, a base terá o quê? 6 metros. E a altura, professor? Da mesma forma. Só que, tá vendo esse número aí no slide, onde está dizendo 4 placas? Poderíamos representar essa altura aí como sendo de 4 metros. 4 metros, ok? Então, para fazer o cálculo dessa área, é só multiplicar 6 vezes 4. O resultado será igual a 24, certo? Professor, mas é área. Isso, é área. Logo, temos que calcular 24 metros quadrados, certo? Não esquecemos da unidade de medida de metros quadrados. Bom, cálculo da área. Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura. Então, observem aí, certo? Temos aí um retângulo de 12 centímetros. Isso a gente tem como base e 10 centímetros como sendo a altura, certo? Vou desenhar aqui o retângulo, o quadro. Esse retângulo ele tem 12 centímetros de base. Tanto faz se é em cima ou se é embaixo, porque o valor, o tamanho dessa parte de cima é a mesma de baixo. E temos também do lado um valor de 10 centímetros. Se quisermos calcular a área total desse retângulo, que no caso seria tudo isso aqui, basta a gente pegar e colocar esses valores na fórmula, que é A, que significa área, vai ser igual a base vezes a altura. B significa base e H significa altura. O resultado disso aqui será igual 12 é o tamanho da base e 10 é o tamanho da altura. Quando a gente fazer essa multiplicação, teremos como resultado 120 metros quadrados de área, certo? Não esqueçam de colocar, quando fizerem uma questão parecida com essa, metros quadrados, certo? Isso é muito importante. Nosso próximo assunto será unidades de medidas. Acompanhe comigo aí na leitura. As unidades de comprimento e de área
podem ser transformadas de acordo com as seguintes tabelas de conversões de medidas. Temos aí duas tabelas, certo? Uma tabela representa medida de comprimento e a outra representa medida de área, ok? Cada letrinha dessa aí representa uma medida de comprimento ou medida de área. O km significa quilômetro, o hm significa hectômetro, o DAM significa decâmetro, o m significa metro, o dm significa decímetro, cm significa centímetro e mm significa milímetro, certo? Se eu quero converter de centímetros para metros, é bem simples. É só eu pegar e dividir aquele resultado, por exemplo. Eu quero converter 100 centímetros em metros. Como é que eu faria? Eu divido, certo? Se a gente estiver falando de comprimento, certo? Perceba que comprimento é diferente de área. Eu divido esse centímetro por 10, que encontraria o decímetro. E depois de transformado em decímetro, a gente transformaria esses 100 centímetros em metros, que deveríamos fazer o quê? Dividir por 10. Acompanhe aqui no quadro, certo? E temos aqui o quê? 100 centímetros, certo? Vamos transformar esses centímetros em metros. Para fazer isso, certo? A gente está falando aqui de comprimento. Lembrando que comprimento é diferente de área. De 100 centímetros para transformar em metros, a gente divide esses 100 por 10. Dividindo 100 por 10, temos o quê? O resultado como sendo 10 decímetros. E de decímetro para metro, a gente também divide por 10. E 10 dividido por 10, é só cortar esse zero aqui com esse zero aqui, e obteremos o resultado igual a 1. Só que 1 o quê, professor? Metro, certo? De decímetro dividido por 10, a gente encontrará o valor do metro. Então, perceba que a gente fez aqui foi justamente o seguinte, foi converter de centímetro para metro. Isso significa dizer que 100 centímetros é igual a 1 metro, certo? Mas isso de comprimento. E para a medida de área, a gente faz da mesma forma, só que em vez de 10, que a gente usou aqui para comprimento, a gente multiplica, certo? Ou divide por 100. Se a gente multiplicar, a gente estaria, por exemplo, voltando. Se eu quero, por exemplo, agora, para o valor de área, se eu quiser transformar 1 metro quadrado para centímetros quadrados, é só eu multiplicar 1 por 100, que encontrarei o quê? 100 decímetros quadrados. Decímetro quadrado. E para converter de decímetro para centímetro agora, eu tenho que multiplicar esse 100 por mais 100. O resultado será igual a 10.000 centímetros quadrados. Então percebam que de área para comprimento, a única coisa que muda quando a gente quer transformar as unidades de medida é que para comprimento a gente multiplica ou divide por 10 e para a área a gente multiplica ou divide por 100. Essa é a única diferença de um para o outro. Nosso próximo assunto será principais figuras planas. Percebam que temos aí 6 figuras, certo? Essas figuras são as mais comuns de vermos em nosso dia a dia, que são o quadrado, o triângulo, o trapézio, o retângulo, o paralelogramo e o círculo. Percebam também que cada figura dessa
tem uma formulazinha, certo? Essa fórmula serve justamente para o cálculo da área. Por exemplo, eu quero fazer o cálculo do quadrado. É só multiplicar base vezes a altura do quadrado, certo? Ou seja, essa parte de baixo vezes a altura do quadrado. Se eu quero multiplicar também o retângulo, não muda nada. De base para o quadrado é justamente a mesma coisa, certo? Para o cálculo da área, multiplicamos base vezes a altura, certo? Que teremos aí o resultado da área. E para o triângulo, professor? Para o cálculo do triângulo, a gente divide base vezes a altura dividido por 2, certo? Para o paralelogramo, temos base vezes a altura também. E para o trapézio, temos a base maior do trapézio mais a base menor dessa figura, certo? Isso a gente multiplica pela altura e divide por 2. E para o cálculo da área do círculo? Bom, para calcular a área do círculo é dada uma fórmula, todas essas fórmulas que vocês estão vendo aí são padrões, elas não mudam, certo? Em hipótese alguma isso muda. Então toda vez que a gente quiser calcular uma fórmula parecida com essa é a fórmula que a gente deve usar, certo? Continuando aqui, o cálculo da fórmula da área do círculo é justamente π vezes o raio ao quadrado. Π ele é igual a 3,14. Ok, gente? Bom, temos 3 formas aí de calcular a área das figuras geométricas, certo? Temos por fórmula direta, que a gente calcula justamente vendo e usando aquela fórmula para aquela figura. Por exemplo, na forma direta temos aí um triângulo. Vimos que a fórmula do cálculo da área do triângulo ela é igual a base vezes a altura dividido por 2. Logo, a gente não precisa fazer muita coisa para saber o valor da área. Temos também por partição, mas isso é quando não temos figuras nas quais a gente consiga enxergar o valor da área de forma por fórmula, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente divide essa figura em pedaços nos quais a gente sabe que tem fórmula para calcularmos, certo? Temos aí, então, um retângulo e um quadrado, certo? Calculamos a área de cada um e no final a gente soma o valor total, tá bom? E temos também a terceira fórmula que é por exclusão. Na fórmula de exclusão, eu calculo primeiro o quadrado, certo? E depois eu subtraio pelo valor do círculo. Sabemos que existe fórmula para calcular o quadrado e também existe fórmula para calcular a área do círculo, certo? Então, calculamos primeiro a de um e depois subtraímos pela do outro. Agora preste bastante atenção que área é diferente de perímetro, certo? A área é aquilo que está dentro daquela fórmula e o perímetro é a soma total de cada lado da figura, certo? Então, o perímetro vai ser o valor de A mais o valor de B mais o valor de C. O resultado da soma de todos os lados da figura, ele é igual ao perímetro, certo? Lembrando que perímetro é diferente de área, tá bom? Veremos agora um exercício no qual ele nos diz o seguinte: um terreno foi dividido em 2 lotes, certo? 1 e 2. Como nos mostra a figura? Sendo as medidas indicadas em metros, certo? Na letra A ele pergunta qual é a área dos lotes e na letra B ele pergunta qual é a área total do terreno. Para calcular a área dos lotes é bem simples. Temos aí o quê? Um quadrado e um retângulo. Para calcular a área de cada um, sabemos que existe uma fórmula que não se altera e que devemos usar toda vez que formos fazer esse tipo de cálculo. Que qual é? Que é a de área é igual a base vezes a altura, certo? Calculando primeiro o valor da área do quadrado, temos o seguinte. Temos que a base do quadrado é igual a
Vou apagar isso aqui para que fique melhor da gente ver. Me acompanhe aqui no quadro, por favor. Temos que o valor do quadrado ele é igual a 110 por 90. 110 por 90. A parte de baixo temos como base e a parte de cima, do lado, quer dizer, temos como altura, certo? Então, calculando primeiro a área desse quadrado maior, temos base vezes a altura, que será igual a 110 vezes 90, certo? O resultado dessa multiplicação será igual a 9.900. 9.900. Vamos fazer aqui só para conferir. Não, gente, mas eu tenho certeza, é isso mesmo. 9.900, certo? E, continuando aqui, calculamos a área do quadrado maior. Certo, gente? Vamos calcular agora a área do retângulo, que ele é um pouco menor do que o quadrado. Bom, na área do retângulo a gente tem aí o quê? Temos somente a altura, professor. E a base? Como é que a gente faz? Porque a base ela é maior do que o quadrado. Pessoal, observem aí nessas medidas. Temos uma medida que é de 110 e uma outra medida que é de 12, certo? E essa medida é só a gente somar com 110. Bom, se é 110, 110 com 12 será igual a 122. Ok, gente? Então, teremos aí um retângulo de base de 122 metros e uma altura de 30 centímetros. Para calcular a área do retângulo, devemos fazer da mesma forma que fizemos com o quadrado. Multiplicar um pelo outro. É 122, certo? Que eu vou colocar como sendo a base, vezes o valor da altura, que é de 30 metros. Base vezes a altura, certo? O valor dessa multiplicação vai ser igual a 3.660. Quando a gente multiplicar esse valor por esse valor, teremos o resultado igual a 3.660, certo? Pessoal, então dessa forma, calculamos a área do quadrado maior e a área do retângulo, ok? Respondemos primeiro, então, a letra A. Voltando aí no quadro, então vejamos o que é que a questão pede para a gente. Voltando aí no slide, temos que, na letra A, ele pede qual é a área dos lotes. Bom, encontramos, não foi? A área do quadrado maior e a área do retângulo, certo? Na letra B ele pede o seguinte, qual é a área total do terreno? Para encontrar essa área total do terreno, é só eu calcular 9.900 mais 3.660, gente, tá bom? É só somar a medida de a medida da área de um pela medida da área do outro. Esse resultado aqui será igual a 13.000 será igual a 13.560. Quando a gente só fizer essa soma, teremos como resultado 13.560. Só que o que? Como estamos calculando a área, o resultado tem que ser dado em metros quadrados. Pessoal, então nossa aula termina por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos na próxima aula de matemática. E é isso aí. Até a próxima.